Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela presença e pela palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia que se inicia, por podermos, Senhor, levantar e ir trabalhar. Pelo Senhor, ó Deus, ter nos concedido paz, força e graça para viver. Pelo Senhor ter nos dado saúde, pelo Senhor, ó Deus, ter dado providência para nós em todas as áreas da nossa vida. Neste momento, Senhor, agradecemos a Ti pelo período da manhã, apresentamos ao Senhor o período da tarde, da noite, que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando, nos guiando, nos orientando e nos aperfeiçoando, a Deus. Pai, venha abençoar a todos os inscritos deste canal, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa enriquecer, que o Senhor possa sustentar, que o Senhor Deus possa levantar, ó Pai, trazendo paz, saúde, força e esperança. Senhor, venha abençoar, ó Pai, aqueles que estão passando por dificuldades no trabalho, dificuldades na área da família, dificuldades, ó Senhor, na área profissional. Ó Deus, que o Senhor possa entrar com providência e os ajudar. Pai, intercedemos uns pelos outros. Neste momento, vamos fazer uso da Tua palavra. Então nos ensine o caminho, nos dê a direção, fale o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos concluir a primeira epístola de João, no capítulo de número 5, último capítulo da epístola. A partir do versículo 1, diz assim: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam num. Se recebemos os testemunhos dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo, também o testemunho. Quem em Deus não crê, mentimos e o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos.
Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vitória àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, porque esses não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. O capítulo de número 5 da Epístola de João é o capítulo final da Epístola, porque o apóstolo João, ele encerra então os seus argumentos e as suas posições doutrinárias para os irmãos. Sabemos que desde o capítulo 1, o apóstolo João ele vem trabalhando acerca de mostrar para os irmãos a divindade de Jesus Cristo. E no capítulo 5, ele, finalizando a sua epístola, não deixou isto passar, mas ele colocou Jesus também nesta evidência da sua divindade. Quando observamos, por exemplo, o versículo de número 7, ele diz: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Veja que o apóstolo João, ele destaca que a Trindade se torna um. E ele colocou o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Mas quando você observa o capítulo 1 da epístola que nós já estudamos, lá no versículo 1 está escrito assim: o que era desde o princípio e o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que a vossa alegria se cumpra. Veja que João, ele traz Jesus Cristo como a palavra. Por isso, no capítulo 5, ele destaca que no céu está o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E quando você observa o capítulo 1 da sua epístola primeira, ele diz que ele viu a palavra de Deus. Mais do que isso, quando você observa o seu evangelho, o evangelho de João, capítulo 1, ele vai trazer Jesus como a palavra, como o verbo. Então, João, ele quer mostrar para nós e para todos os leitores da Bíblia Sagrada que Jesus, ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é a palavra que produz vida. Ele é a palavra da vida eterna e está no Pai. E junto com o Pai e o Espírito Santo se tornam um. Então a evidência, ela está bem clara. João está passando a informação que Jesus, ele é Deus, está com o Pai, está com o Espírito Santo e tem toda a autoridade, todo o domínio, e ele produz a vida eterna. Olha só o que ele diz no versículo 11: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho.
Então, nós conseguimos a vida eterna por causa de Jesus Cristo, porque a vida eterna está no Filho, em Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e que para creiais no nome do Filho de Deus. Então João, ele está mostrando para nós que para ser salvo precisa crer na palavra. E esta palavra é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne. Veja então que o apóstolo João, ele está terminando a sua carta falando da divindade de Jesus, mas ele também fala acerca do amor, algo que ele vem trabalhando também desde o capítulo 1, aonde ele diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O apóstolo João mostra para nós que a evidência de ter o amor em Deus é guardar os seus mandamentos. Quem guarda os mandamentos tem amor em Deus. Então é um raciocínio que João estabelece. Você ama Deus? Amo. Então você vai guardar os mandamentos. E porque você ama, os mandamentos de Deus não são pesados. Então, por que muitas pessoas estão com dificuldades para vencer e para guardar os mandamentos? Tem dificuldade de cumprir o mandamento. Pode ser que esta tal pessoa não esteja amando a Deus, porque quando se ama, então os mandamentos não são pesados. O amor vem para facilitar aquela ação de viver, agradar a Deus. Porque quem ama vai fazer com satisfação, vai fazer com privilégio, vai fazer com amor. É isto que João está trazendo. E já que o amor produz satisfação, produz zelo, produz entusiasmo, então os mandamentos se tornam leves e não pesados. Por isso, João destaca dizendo que o amor a Deus é este, que guarde os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ele vai dizer assim, que quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Veja que João está dizendo que tem a possibilidade de vencer o mundo, mas só vai vencer o mundo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E ele faz então uma pergunta, mas uma pergunta retórica, mostrando claramente nos versículos seguintes que precisa se crer em Jesus para vencer o mundo. O apóstolo João, ele está a destacar: é necessário ter o amor para uma obediência sincera, é necessário ter a crença em Jesus como Deus e Filho de Deus para você vencer as dificuldades. E ele diz aqui: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em Jesus Cristo proporciona amor a Deus, e este amor nos faz viver em mandamentos de Deus, que agora não são pesados para nós, porque temos a ação da graça sobre nós que nos ajuda a cumprir. E então nós vencemos o mundo. Vencemos o mundo por quê? Porque cremos em Jesus Cristo. E esta é a vitória que nós temos, que nos faz vencer o mundo: a fé. Sem a fé, nós não vamos vencer. Sem a fé, nós não vamos avançar e crescer. O apóstolo João, então, ele destaca isso com muita veemência no capítulo de número 5, mostrando que nós temos que estar em fé, andar em fé, para crer em Jesus, obedecer os mandamentos, estar em amor, e então os mandamentos de Deus se tornam leves e suaves para nós.
A partir do versículo 14, ele vai trabalhar acerca da eficácia da oração. Ele vai dizer que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Veja que o apóstolo João coloca que nós podemos orar a Deus para receber alguma coisa, mas precisa estar em conformidade com a vontade de Deus. Se tivermos em conformidade com a vontade dele, então ele vai nos ouvir. E ele diz: e sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Deus ouve todas as petições. O apóstolo João destaca isso no versículo 15. Ele nos ouve em tudo, mas ele só vai cumprir aquilo que é segundo a sua vontade. Olha que interessante. Olha que coisa maravilhosa. Você ora e Deus ouve tudo. E sabemos que nos ouve em tudo. Ele ouve todas as coisas, mas ele só vai realizar aquilo que é do agrado e da vontade dele. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A partir do versículo 16, ele vai falar acerca do pecado. O pecado que consome a alma, que mata a alma. Ele diz no versículo 16 e 17 que o pecado leva à morte, que o pecado leva ao fim. E ele diz então para os irmãos terem a atenção de não viver nesta prática. Por isso ele destaca no versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Olha que interessante, não vive pecando. Pode até pecar, mas não vai viver pecando. O que é isso? Pecado pensado, pecado premeditado, ações que são feitas premeditadamente, a ação diária em pecado. Ele diz que não vive pecando. Por isso, na epístola em que nós mesmos estudamos, ele vai dizer: meus filhinhos, estas coisas os escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja então que está bem claro que este pecado que ele está dizendo é acidental, é um acidente. Você não quis falar aquilo e você falou, você não quis ver aquilo e você viu, você não quis realizar aquilo, mas você realizou, e depois o arrependimento já vem, você já pede perdão e Deus te purifica de todo pecado. Você não vive pecando, mas aquele que vive pecando já não está em Deus. Mas aquele que está em Deus não vive pecando, mas conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, o que está em Jesus, ele vai conservar a si mesmo. Ou seja, ele vai prestar atenção, ele vai examinar, ele vai observar, ele vai pensar, ele vai meditar, ele vai observar todos os ângulos para não pecar. E ele então vai ser conservado, ele vai se conservar. E então o maligno não pode tocar. Por que o maligno não toca? Porque o crente está numa conserva. Porque o crente está sendo conservado. Porque o crente está tendo santificação. Porque o crente está tendo o cuidado de não fazer o que é mal. Por isso, a evidência que João destaca é esta: o maligno não toca porque ele está se conservando a si mesmo e não está vivendo na prática do pecado. Então o maligno só tem poder sobre aqueles que estão na prática do pecado. Quem está em pecado já está em morte. Então o maligno toca, mas aquele que está conservando a si mesmo, este é nascido de Deus e não vive pecando, e o maligno não pode tocar. Ele diz no versículo 19: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. A atenção então deve ser redobrada. Por quê? Porque o mundo está no maligno.
Por isso, no capítulo 4, ele declarou desta forma que aquele que é amigo do mundo deve se constituir inimigo de Deus. Veja então a construção final do apóstolo João. No versículo 20, ele diz: "E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e que nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro." Jesus está vindo. João declara isso. Jesus está vindo, pessoal. Mas entenda que Deus deu conhecimento, entendimento e sabedoria para nós entendermos aquilo que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos. Isto é, em seu Filho Jesus. Este é verdadeiro Deus e a vida eterna. Então ele declara no versículo 20 para nós continuarmos a estar em Jesus, porque estamos em Jesus. Este é o verdadeiro Deus. Olha novamente João terminando a sua epístola, mostrando que Jesus é Deus. Ele diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele então termina a sua carta no versículo 20, declarando que Jesus está vindo e nos deu conhecimento da verdade. E qual é a verdade? A verdade é que Jesus é Filho de Deus e é dono da vida eterna. E aí ele conclui no versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Por que o apóstolo João diz guardai-vos dos ídolos? Porque o apóstolo João está fazendo uma construção, mostrando que só Jesus é Deus. Então, se só Jesus, ele é Deus, se Jesus é Deus, então nós devemos adorar apenas a Jesus. Nós devemos glorificar apenas a Deus Pai, apenas ao Espírito Santo e nos abster de todos os outros ídolos. O que é ídolo? É tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. É tudo aquilo que tem a atenção no lugar de Deus. Então ele diz: olha, Jesus é o Deus verdadeiro e o que tem a vida eterna. Então vocês guardem de todos os ídolos, ou seja, tudo aquilo que ocupa o lugar de Jesus, tudo aquilo que vem a estar na posição de Jesus, vocês guardam-se disso, vocês largam mão disso e observem só Jesus, observem só o que a palavra de Deus tem dito, aquilo que vocês ouviram desde o princípio, isto vocês guardam, isso vocês mentalizam, guarde-se dos ídolos. E ele diz amém, e amém significa que assim seja, que assim aconteça, que assim se cumpra. E assim nós terminamos esta epístola maravilhosa do apóstolo João. E nós vamos continuar a estudar as epístolas do apóstolo João. Amanhã nós já iniciamos a segunda epístola, que é uma epístola só, ela só tem um capítulo e é algo maravilhoso. Depois nós vamos para a também terceira epístola de João, que traz grandes ensinamentos para as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, pedimos o Teu cuidado, a Tua ajuda, a Tua força, pedimos que o Senhor, ó Deus, esteja conosco, que estas palavras se cumprem em nossas vidas, nos trazendo paz, força e unção da Tua parte. Nos ajude a vencer, esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado. Até o próximo vídeo, querendo Deus.